Olá, pessoas! Já cometeu algum ato falho? Né? Já errou o nome de alguém? Já esqueceu alguma coisa? Já cometeu aquela gafe quando estava comentando alguma coisa? Quando estava falando de uma pessoa, falando de um objeto, falando de alguém, enfim. Né? Já cometeu esse erro em algum momento? Situação que às vezes é complicada. Né? Mas o que seria um ato falho, de fato? Primeiro, o ato falho é um lapso de atenção, é um erro, é uma gafe que acontece na nossa mente quando a gente está falando de alguém, de uma determinada situação, e ela pode acontecer de várias formas. Pode acontecer de um esquecimento, né? Pode acontecer aí, estava falando de alguma coisa e de repente tive um bloqueio, deu aquele branco, né? Estava aí falando um nome com alguém e troquei esse nome, estava conversando com uma pessoa e troquei o nome dela. Pode acontecer de várias formas. O ato falho ele é um elemento de análise, ele é um termo da psicanálise, apesar de ser um termo comum, né, mas ele é um termo usado na psicanálise porque ele traz muita informação. E eu conecto esse tema, ato falho, com autoconhecimento. Né? A gente vem numa busca aí de se conhecer, conhecer suas questões, seus problemas. O ato falho é uma coisa tão simples que acontece constantemente. A gente não dá tanta atenção para isso, mas ele é carregado de informação importante. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que o ato falho acontece? Acontece aí um desejo de expressar alguma coisa que não era aquilo exatamente. Né? Como eu dei o exemplo, errar o nome de alguém. Ou quando você está falando de uma pessoa, você troca a palavra, você esquece a palavra, esquece o nome da pessoa. Tem várias formas, como por exemplo ouvir, ouvir algo errado, ler uma palavra no lugar de outra, isso acontece bastante. Né? Então, o ato falho em si, ele é muito importante para quem quer se conhecer. E é algo simples, que acontece constantemente, todos nós já cometemos uma gafe aqui ou ali, mas é também um elemento que pode nos ajudar bastante. O ato falho ele vem muitas vezes de um desejo de expressar, né? Um desejo de se manifestar em relação a alguma coisa. Como, por exemplo, estar lendo um título e ler um título de forma errada, trocar a palavra, entender um palavrão, né? Entender um termo aí pejorativo, pode acontecer. Né? Então, por trás desse ato falho, há uma necessidade de realização. O ato falho é algo inconsciente, ele vem do inconsciente e é um dos caminhos para a gente entender o que tem lá dentro. Então percebam que o acesso ao consciente, ao inconsciente, ele não se dá apenas pelos sonhos, como Freud colocou. Nós temos essas brechas, um xiste, por exemplo, algo que a gente cometeu com um erro, né? A gente caiu, trombou, tropeçou, enfim, podem ter várias situações. E o ato falho é um desses caminhos. Né? Então, para quem está procurando se conhecer, é muito importante ficar atento à sua linguagem. Normalmente, quem comete um ato falho não costuma reconhecer esse ato. Né? Às vezes as pessoas ficam bravas. Ah, não, olha, não era isso que eu queria dizer. Não, eu não disse isso. Não, você se enganou. Entendeu? Então há várias reações e depende muito de cada pessoa para que essa reação aconteça. Então, por isso que é importante a gente conectar o ato falho com o autoconhecimento. Nós conectamos muitas vezes o autoconhecimento com a questão do entender os seus pensamentos, entender os seus comportamentos, buscar elementos ali que a gente não sabe lidar muito bem e passar a lidar com aquela situação. Mas perceba que a gente também tem essas coisas pequenas, como um ato falho. E esse ato falho pode estar carregado de significado, carregado de informação que pode ajudar a gente a se conhecer também. Quem é que nunca errou? Lendo alguma coisa, ouvindo, poxa, ouvi isso aqui, não é isso. Né? Todo mundo já passou por isso em algum momento, em qualquer situação. Né? Por isso que é importante a gente ficar atento ao que a gente faz, ficar atento aos nossos erros. Tem um porquê de errar, tem uma razão para a gente ter essa gafe,
para a gente cometer essa gafe. Tem uma razão para a gente trocar um nome. Né? Já imaginou o casal, aquele casal que nos seus momentos mais íntimos trocou o nome de alguém? Né? Poxa vida! Já ouvi várias histórias. Quem é que não ouviu, não é mesmo? Então é um cuidado que a gente tem que ter. E por outro lado, é uma forma da gente se conhecer também. Então fique muito atento aos seus atos falhos. Mas Marcos, se eu estiver falando mal de alguém e troquei o nome da pessoa, então quer dizer que na verdade eu estava falando dessa pessoa? Pode ser, né? Depende muito do contexto, depende muito da ideia, do que está sendo discutido. Né? Mas a intenção, na verdade, do ato falho não é a palavra trocada, não é a palavra esquecida, não é aquilo que foi alterado. Não. A intenção do ato falho, e aí sim conecta-se muito bem ao autoconhecimento, a intenção do ato falho é justamente de buscar esse entendimento. Por que será que esse ato falho aconteceu? E é aí que a gente passa a se conhecer, passa a entender alguns comportamentos e algumas reações. Então, preste mais atenção nos seus atos falhos. Isso é no dia a dia. A gente tem muitas oportunidades de cometer um ato falho. É muito comum do ser humano e ajuda muito no autoconhecimento. Então parece uma coisa tão simples. Para a psicanálise é um assunto tão importante o ato falho. Né? Ele demonstra ali uma reação solta naquele momento e que é passível de análise. Né? Por que será que aquilo aconteceu? Né? Mas que no nosso dia a dia, para quem busca autoconhecimento, o ato falho passa a ser importante. Que tal prestar mais atenção nos seus erros, nas suas gafes, nos seus atos falhos? Pergunte-se por quê. Perceba o seu erro. Entenda que você errou, que acontece, mas procure entender de onde vem esse erro, de onde vem essa falha, de onde vem esse lapso. Por que eu troquei uma palavra? Por que será que eu ouvi errado? Por que será que aquilo me chamou a atenção? Por que será que eu cometi esse erro? Não precisa passar para ninguém. É algo seu. Né? Pense com você. Muitas vezes, sozinho, é muito difícil da gente fazer essa correlação. Por isso que é muito importante, às vezes, a gente está com um profissional, a gente está com um psicólogo, com um psicanalista, para que a gente possa desenvolver, conversar sobre isso, buscar o entendimento dessas palavras. Nós temos que lembrar que há palavras que são recalcadas. Né? Há palavras que, de fato, a gente não quer dizer, mas que em algum momento ali deixa escapar. Né? E aquilo estava recalcado. Né? Então, é por isso que é importante a ajuda de um profissional, muitas vezes, para a gente se conhecer. E o ato falho passa a ser um elemento fundamental. Então veja que algo tão simples pode ajudar muito no entendimento do ser humano. E você? Qual é o ato falho que você já cometeu? Conta para mim aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.